Os Tipavice, também conhecidas como pinças, são pequenos animais sobre os quais circulam histórias terríveis e lendas assustadoras, e que as pessoas geralmente temem e detestam. Mas esses insetos são realmente tão assustadores e há algo a temer? Vamos descobrir. Preciso de um modelo. Para isso, vamos para o campo. Estou indo procurar pinças, algo inédito. Aqui está minha flecha preta. Que claridade! Estamos no campo. Há campos tão legais aqui como podem ver. O pior é que não tenho certeza se encontrarei uma casca assim. Não faço ideia, estamos indo ao sabor do vento. O pior é que hoje recebi um alerta RCB e como vocês podem ver, vocês não podem ver, mas lá vocês podem ver. Lá estão nuvens tão pesadas que se começar a chover vai nos lavar todos daqui. Vamos começar com a nomenclatura, tesourinhas ou tesouras de Airwig. Acontece que toda a ordem a qual essas estranhas criaturas rastejantes com pinças na parte traseira pertencem, não se chama tesourinhas ou tesouras de Airwig. São forficídios ou dermapteros. Para fins educativos neste filme, vou chamá-los de forficídios. Mas todos sabem a origem do nome tesourinhas, certo? É bem simples. Forficídios é uma ordem de insetos que é basicamente bastante pequena, pois tem cerca de 2.000 espécies, mais ou menos. Acreditem ou não, os roedores, como ratos e hamsters, são os mamíferos com o maior número de espécies descritas. E agora, apesar dessa ordem não ser super rica em espécies, praticamente todos conhecem os forficídios. Felizmente, com base na minha experiência, acho que sei como encontrar um forficídio de maneira relativamente fácil. Porque eles costumam ficar justamente nas partes verticais das partes superiores das plantas. Vamos ver, talvez encontremos algo interessante, se não, que pena. Embora eu ainda não tenha encontrado a casca, encontrei um lindo e pequeno saltador. Eu nem sei de que espécie é, mas olhem só que cara engraçado. Ele está bem inchado, então provavelmente era uma fêmea grávida, mas de qualquer forma é lindo. Olhem só. Ele deu um pulo. Caramba, procuro e procuro, mas não encontro nenhuma casca. Quer dizer, encontrei um ninho potencial e já fiquei feliz, mas infelizmente estava vazio, então continuamos procurando. Atenção, curiosidade. Encontrei, ouçam, uma borboleta dormindo. Como é uma borboleta diurna que voa durante o dia, ela também precisa de alguma forma regenerar sua energia? Ela está relaxando agora, sem voar para longe. Essas pequenas borboletas voam muito rápido, mas ela está apenas sentada sem fazer nada. Escutem, bingo, nós temos isso. A borboleta estava dormindo aqui ao lado, agora vamos fazer de forma que ela não escape. Não sei se isso ficará mais nítido para vocês agora no centro do quadro. Como mencionado, nas partes superiores das plantas, normalmente encontra-se uma fêmea de percevejo. Porém, como passei bem perto dela, vocês podem ver que ela já está com as garras abertas, pronta para se defender. Ótimo, é legal que conseguimos encontrar o percevejo. Está aqui e finalmente encontrei o que eu realmente queria mostrar a vocês. Meus queridos, o que vocês estão vendo aqui? Bem, são folhas, certo? Nada revolucionário, mas essas folhas estão coladas com algo parecido com uma teia, como se houvesse uma aranha aqui. E no meio também tem um esconderijo. Se eu perguntasse a vocês de quem é esse esconderijo, imagino que a maioria responderia que é de uma aranha ou que não sabem. E acontece que nesses esconderijos, que são de cor branca e sério totalmente feitos de teia de aranha, vivem os tatu-bola. E neste ninho vivia um tatu-bola. Sei disso porque ele caiu assim que comecei a mexer nele e a propósito peguei o tatu-bola e vou mostrar a vocês. No entanto, a principal lição que se tira disso é que nem sempre um ninho branco significa que há uma aranha vivendo dentro dele. Eu queria mostrar isso a vocês, pois também estava procurando. Com isso você pode localizar facilmente o tatu-bola. Eles habitam tocas peculiares como essa. Vamos apresentar alguns fatos essenciais sobre os tatus-bola. Primeiramente, é evidente que os tatus-bola são insetos, pois possuem todas as características típicas dessa classe animal. Eles possuem 6 pernas, cabeça, tórax e abdômen. Tudo correto. No final do abdômen dos carrapatos, os apêndices abdominais transformados servem para defesa, captura de presas ou para os machos segurarem a fêmea durante a cópula. Então, eles têm vários usos, sim, e essas são as terríveis pinças que os earwigs têm no final do abdômen. Os earwigs são capazes de causar algum dano ao ser humano? Absolutamente não, eles não nos beliscarão com essas pinças. Eles podem tentar se defender, mas não têm força suficiente para perfurar a pele humana. Absolutamente. Talvez o maior escorpião do mundo atualmente possa ter força suficiente para tentar. Vou mostrar a foto dele para vocês. Ele tem cerca de 5,5 centímetros. Se eu tivesse gravado este filme em 2003, não diria que este escorpião é o maior do mundo, mas sim que era o maior do mundo na época.
Ele tinha cerca de 8 centímetros, mas em 2004 foi considerado extinto e só vivia na ilha de Santa Helena. E agora, supostamente, existem teorias de que roedores e outros pequenos animais que se alimentam de escorpiões exterminaram esse escorpião lá, certo? Então, essa é a história e a curiosidade. Os escorpiões não são capazes de nos prejudicar, não são venenosos, não são tóxicos, mas se irritarmos um escorpião, ele tentará se defender com suas garras e, além disso, os escorpiões exalam uma substância de odor específico. Essa substância defensiva do escorpião não nos fará mal, mesmo se o comermos. Não sei quem poderia tentar, mas nada aconteceria, só teria um gosto ruim. Outra questão relacionada aos escorpiões são, claro, os mitos e histórias sobre eles. Como se os escorpiões entrassem em nosso ouvido enquanto dormimos, roessem a membrana timpânica e depois entrassem no cérebro e lá pusessem ovos. De fato, há um fundo de verdade nessa história, pois alguns escorpiões põem ovos, mas existem também escorpiões vivíparos. Os escorpiões põem ovos, mas não no cérebro humano. Eles não roem através da membrana do ouvido, isso é totalmente inventado. Não acredite se a vovó disser que os escorpiões entram pelo ouvido até o cérebro, ela está mentindo. Não sei a origem ou em quais países existem, mas tais superstições estão presentes na Polônia. É importante desmenti-las. Não, isso não acontece. Os escorpiões não entram nos ouvidos. Quanto à postura de ovos, sim, a maioria dos escorpiões são ovíparos e, além disso, os escorpiões são pais incríveis. Isso significa que se a fêmea colocar ovos, geralmente no solo, ela, cava um buraco, coloca os ovos, então a fêmea vai cuidar desses ovos. Cuidar significa, por exemplo, que ela vai lamber os filhotes para que nenhum mofo consiga alcançá-los. Se as ninfas já eclodirem, ou seja, pequenos escorpiões ainda sem as garras, há outra curiosidade. Se as ninfas eclodirem, a mãe cuidará delas. Os escorpiões são pais incríveis. E outra coisa que talvez poucas pessoas saibam, mas os escorpiões podem voar. Sim, são insetos alados, embora vejam só esse escorpião, não é? É basicamente uma salsicha ambulante com pinças na traseira, nada demais. Então alguém vai perguntar, se ele pode voar, onde estão as asas? Acontece que os percevejos, sim, possuem asas, e não apenas possuem asas enormes em comparação ao tamanho de seus corpos. E a melhor parte é que eles precisam dobrar essas asas várias vezes, usando suas pinças para ajudar, para que possam escondê-las sob as duas placas marrons em seu abdômen. Veja, essas são as coberturas das asas dos percevejos. Sob elas estão as asas de voo transparentes que eles desdobram para voar. Outra coisa é que os percevejos voam raramente, e raramente se observa esse processo, mas a maneira como eles conseguem desdobrar e depois dobrar essas asas, bem, isso é, na minha opinião, incrível e fenomenal. Conhecemos os percevejos como criaturas basicamente inofensivas, além dos mitos, que vagam por aí, vivem, estão lá, mas de alguma forma não impactam muito nossas vidas. E isso é porque nossos percevejos não são parasitas, certo? Eles são, isso também é interessante, que eles são basicamente úteis e ao mesmo tempo, às vezes, não são úteis. Os percevejos são onívoros, podendo comer pulgões, o que é bom, mas também podem se alimentar de pequenas plantas, o que não é legal. Eles costumam se alimentar de quase tudo. Na América do Sul, há duas famílias de percevejos que são parasitas, uma situação diferente. São parasitas que normalmente vivem em mamíferos, provavelmente roedores. Então não é que em todo o mundo existem percevejos como conhecemos, mas podem existir percevejos muito estranhos que podem tornar a vida difícil, por exemplo, para os mamíferos, sendo seus parasitas. E esses percevejos, a propósito, também são vivíparos. Eles têm uma aparência estranha, como se não se parecessem totalmente com nossos percevejos, um inseto desconhecido. Um pouco como uma libélula, né? Um pouco não, talvez como uma larva de libélula, mas são percevejos. Resumindo, devemos temer os percevejos? Não. Nós temos que gostar deles? Não. Não gostamos deles e podemos tratá-los mal, mas na maioria dos casos, os percevejos são mais nossos bons amigos. Especialmente porque eles não nos farão mal. Graças a eles, podemos nos livrar de inquilinos indesejados de plantas como pulgões ou outros insetos menores. Então acho que vale a pena manter os percevejos em nosso ambiente. E eles são, você sabe, camaradas legais, em suma, neutros, vamos chamar isso, como a Suíça? No final, é claro, deixe-me saber se você gostou do filme e se eu esclareci pelo menos um pouco suas dúvidas sobre esses percevejos, ou percevejos, ou percevejos. Conto com vocês. Até o próximo filme. Tchau! E aqui temos que chamar isso pelo nome, uma orgia. Vocês sabiam quantos estão aqui? E eles estão se divertindo normalmente juntos. Tudo bem?